Diferente dos outros municípios, Andradas não passou por longos períodos sem água nas torneiras. Mas se não economizar, vai faltar. Jovelina mora na rua Araci Martins Trevisan, no Jardim Rio Negro. Ela diz que no passado já sofreu muito e que hoje a situação está melhor, mesmo com alguns períodos do dia sem água. A questão da falta d'água aqui, uns anos atrás, a gente tinha muito problema. Faltava muita água, a água não tinha pressão, a gente não tinha condição de lavar um quintal, lavar uma cozinha, fazer uma faxina, fazer alguma coisa. Mas hoje não. Hoje a gente tem água com pressão. Você viu aí abrir a torneira, a água está com pressão. Só que o único problema é que a gente tem que entender que a água está em falta. E a gente tem que entender isso aí, economizar. Então, nos dias que falta, eu acho que falta para controlar. Fecha de um lado e abre do outro. Controlar as pessoas. A Copasa informou que a estiagem reduz o nível dos ribeirões Caracol e Pirapitinga e do rio Jaguari-Mirim, provocando falhas no abastecimento de água de alguns bairros da cidade. A alternativa encontrada pela companhia para garantir o abastecimento de todos os bairros foi realizar manobras operacionais ao longo do dia. Isso significa que em um determinado período a água não chega nas casas. E nesta fase os moradores se viram como podem. Se não tem, você tem que controlar o que tem na caixa. Você tem que controlar para você não ficar sem, para fazer uma janta, para usar no banheiro, para tudo isso aí. Porque a gente, dona de casa, a gente tem que saber controlar a água, porque se a gente não controlar quando não tem a água, a gente fica sem. Só semana passada faltou sim, faltou o dia inteiro por volta das 8 horas, veio chegar umas 3h30 da manhã, a água chegou, no outro dia tornou a faltar de novo, aí chegou de madrugada, mas tirando disso aí, se falta um dia, mas no outro tem. A Vila Leandro Previato também teve que se adaptar aos cortes da água em determinados dias da semana passada. Na escola Daniel Ribeiro Moge, a situação se complicou e os professores realizaram um trabalho forte de conscientização com seus alunos. As crianças reclamaram muito, que aqui nós atendemos não só a Vila Leandro Previato, mas os bairros vizinhos. E todas as salas, nós tínhamos crianças reclamando da falta d'água. E, inclusive, aqui na escola, nós também tivemos esse problema. Para nós, imagina, né, uma escola sem água, isso é um transtorno, né? Gera uma preocupação e fica complicado, né? Os alunos. E então, o que nós procuramos fazer? Conscientizar no nosso dia a dia a importância de preservar, né? Não desperdiçar. Veio tomar água, fecha a torneira, né? Então não fica desperdiçando, porque uma hora ela vai, né? Ela vai faltar. E nós já tivemos isso na pele, né? Nós tivemos aqui um dia sem água. E as crianças também perceberam isso em casa, né? As mães reclamam, né? Atrapalha toda uma rotina. Quem sente a falta de água sabe que essa não é uma situação fácil. Na semana passada, um problema na rede deixou as torneiras das casas secas no Jardim Panorama. Daí eu liguei várias vezes, eles falaram que como o nível do rio estava baixo, não tinha pressão para subir água aqui para cima. E aí eles iam fazer um desvio, tal, até que está quebrado as calçadas, tudo, para poder chegar a água aqui para gente. De acordo com a dona de casa Maria Fernanda, ficar sem água representou um período muito complicado para todos os moradores. Nós ficamos praticamente uma semana sem água aqui. Nossa, foi muito difícil mesmo. A gente só tem noção do que é a falta de água quando a gente passa mesmo a ficar sem água. Nossa, não tinha água nem para descarga aqui em casa, porque se fosse um dia só enchia a caixa, mas foram vários dias e não tinha água nem para descarga, foi muito difícil mesmo. Maria Fernanda revela que o mais revoltante é que muitas pessoas não têm consciência e agem com egoísmo, gastando água. E eu acho que as pessoas não têm muita consciência, né? Ainda lava a calçada, fica molhando as águas. Nossa, foi terrível para mim ficar sem água. Eu deixei meu noivo louco, porque eu olhava para frente, o povo regando as plantas ali, o outro bairro jogando água na calçada. É muito ruim mesmo. As pessoas têm que ter consciência de que está acabando a água. A Copasa orienta os moradores sobre como enfrentar esse período de estiagem. Atitudes simples fazem toda a diferença, como, por exemplo, lavar o carro com um balde de água no lugar da mangueira, deixar a torneira fechada enquanto se escova os dentes, tomar banhos rápidos, suficientes para a higiene corporal,
aguar plantas com regador, não lavar o passeio com água tratada. Também é importante lembrar que o uso consciente da água é importante em qualquer estação do ano. Aqui no Jardim Rio Negro, os nossos vizinhos são conscientes, sim. A gente não vê eles lavando calçada, não vê eles lavando carro. Eles são conscientes porque a gente conversa um com o outro, a gente entra em contato com o outro. Olha, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que a água está acabando. A gente não pode lavar um carro, que a água está acabando. Nesse ponto, eles são conscientes, sim. E a gente prefere ficar no cheirinho do pó, mas a gente não lava a calçada. Se lava, a gente joga uma aguinha de máquina. Nós temos que ter essa consciência, né? Nós estamos num período de seca, e mesmo que não seja nesse período, é nossa obrigação economizar. Né? Nós temos por obrigação economizar, nós temos por obrigação preservar, porque é algo que é de todos. Mas se todos não colaborarem, vai acabar. Com certeza você tem que ser consciente do que você está fazendo, porque não é uma coisa que a gente tem mais abundante, está diminuindo, e a gente tem que ter ciência disso aí. Tem que economizar o máximo que puder e tem que ter a consciência de que está acabando mesmo. Eu vejo na televisão passando que não tem água, os reservatórios estão acabando, os rios estão secando, então as pessoas têm que ter consciência mesmo de que está acabando a água.